Olá, nesse vídeo faremos uma breve análise sobre a palestra dada por Paulo Freire na USP em 1994. O grupo é composto por mim, Leonardo Vinícius, e a Saula, e alunos do professor Clodoaldo Ferreira Fernandes. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para iniciar esse contexto, Paulo Freire foi publicado um vídeo no YouTube com essa discussão que ele teve lá na USP. E Paulo Freire destacou muitos pontos que emergem no cotidiano do professor. Pontos esses que foram muito bem tratados no texto crítico, na nossa orientação e na nossa discussão do texto. Vamos iniciar primeiramente as primeiras impressões que a gente teve diante desse vídeo. Paulo Freire inicia falando um pouquinho da sua vida cotidiana, falou chegando à palestra, estava com fome, que não tinha dormido bem, estava escrevendo um livro, terminando de escrever um livro. Logo ele começa a abrir um debate. Ele abre um debate para o pessoal ir introduzindo temas para que seja discutido naquele momento. Deixando sempre claro que aquilo lá não era uma conferência, e sim apenas um debate, um diálogo entre professores. O primeiro tema do debate, basicamente, seria o que era a disciplina. E ele fala que não tem como ter uma disciplina sem que haja limite. O limite é essencial para essa disciplina. Logo, ele já puxa, vincula essa disciplina com a liberdade. Ele fala também que não tem como ter a liberdade sem ter o limite. As duas fazem parte uma da outra. Vai introduzindo um pouco o tema, ele pega e fala alguns apontamentos dos professores negativos, que são os posicionamentos dos professores na escola, que são o respeito que ele tem que ter, e fala sobre a falta de percepção e a falta de, como que se fala? Atuação não, remuneração do professor, onde se diz que o professor tem que ter um percentual, haja vista que a educação é um primordial para o mundo, é a nova etapa do mundo, então sem ela a gente não é capaz de nada. Paulo Freire destaca muitos pontos que a gente vai se tratar durante esse vídeo. Olha, e algo bastante interessante que ele falou lá, que nos faz lembrar sobre aquele curta-metragem da Ilha das Flores e também um texto da Cecília Meirelles, que é: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que a entenda. Ou seja, a liberdade, todo mundo meio que já associa a liberdade a ser livre ou qualquer outra coisa. Porém, a liberdade tem limites. Ela não é totalmente livre. E esses limites foram criados a partir da liberdade para mostrar que a autoridade. Então, a liberdade, ela deve sim ser ensinada, porém ela não pode ferir os valores morais e éticos. Então, isto é, a gente não é totalmente livre, não, a gente não tem a total liberdade, pois a total liberdade ela é prendida a respeitos e valores morais e éticos. Saulo. Exatamente. A gente pegar um pouco do significado de liberdade e trazer ele um pouco para a nossa vivência, que seja na Constituição Federal do Brasil, a gente vai estar falando que todo mundo tem liberdade, todo mundo tem o direito à liberdade, mas tem regras a ser seguidas. Ou seja, eu não tenho total liberdade. Se eu quiser sair por aqui pelado pelo mundo, eu não tenho essa liberdade. Eu estou restringindo alguma lei. Ou seja, existem limites durante essa liberdade. E como há limites numa sociedade pela essa liberdade, há limites também pelo professor em sala de aula, dentro dessa liberdade com o alunato. Aí ele trata também sobre a autoridade, que a gente já discutiu bastante sobre isso, principalmente na matéria de estágio, falando que o professor, no método tradicional da escola, o professor tem como o superior ao aluno. Ele é o mais autoritário da sala, como se ele pudesse vir lá e só distribuir conhecimento e os alunos só arrecadassem aquele conhecimento. Então, sem questionamentos e sem nada a que faça tirar essa autoridade dele. Só que a gente já vê de um modo diferente.
Hoje em dia, com a sociedade toda mudando, se reconstruindo novamente, a gente vê que o professor já atualmente não tem, não age com tamanha autoridade. Os alunos respeitam a autoridade dele, mas essa autoridade também é distribuída para os alunos, para que haja uma compreensão, para que haja um diálogo e até mesmo um debate. Inclusive, a gente vê na própria estrutura da sala de aula, algumas escolas, algumas salas têm um patamar acima, uma faixa acima, para que o professor esteja naquela linha, onde somente ele seja autoritário, somente ele seja professor. Só que a gente vê isso que está um pouco equivocado. A gente está trabalhando um pouco no método tradicionalista, onde, graças a Deus, a escola e a educação está saindo um pouco desse método e vindo ampliando novos horizontes, né? Nova escola aí para a gente. Pois é. E outro ponto bastante legal é o que o professor Paulo Freire associa o docente ao sacerdócio. Que Sim. As pessoas dizem que o professor é um sacerdote. Só que essa é uma concepção histórica de lá do tempo de quando o Brasil foi colonizado, que foram enviados padres para escolarizar e catequizar os índios. Então, os padres foram enviados para fazer essa educação. Então, paramos para analisar um pouquinho. Os padres foram encaminhados para cá. Eles tinham apenas aqueles métodos religiosos de ensino. Eles não têm o preparo que um docente tem, esse preparo, essa formação acadêmica, essa especialização que a gente tanto corre atrás, que a gente passa aqui esses 4 anos, ou mais, né, para se capacitar, para poder mediar o conhecimento. Então, isso é algo bastante interessante e que irrita o professor Paulo Freire, pelo fato de comparar o docente com o sacerdote. Só que o sacerdote, ele está lá colocado por ser algo religioso. Já o docente não. O docente é aquele cara que está lá se fazendo presente, estudioso para mediar o conhecimento. Então, nessas formas de ensino, está sendo bastante interessante a gente repensar a metodologia de ensino que está acontecendo no Brasil. Saula. Isso mesmo. Ele fez até essa comparação, e foi muito bom você lembrar dos jesuítas aí na catequização. Essa comparação também a gente pode ser feita de acordo com que o sacerdote faz caridade. O professor não está ali para fazer caridade. Ele está ali para aplicar o seu conhecimento e cumprir o seu trabalho. Assim como qualquer outro trabalho no mercado de trabalho, entendeu? Sendo respeitado e sendo bem remunerado. Essa é a grande diferença. Infelizmente, o professor hoje em dia não tem tanto significado. Eu acho que, assim, com o decorrer da nova escola, de novos professores, novos formadores de conhecimento, muita coisa vai mudar. Principalmente, eu acredito, é bom a gente ter esperança e acreditar. Eu acredito que sim, o professor vai ser bem remunerado, o professor sim vai ter um suporte para ele vai estar ao lado do governo, acredito eu, o governo vai estar apoiando o professor e não discriminando ele tanto na remuneração quanto no reconhecimento do professor. É igual naquele outro vídeo que gravamos, que eu me referi que o professor ele tem que ter uma visão utópica, ou seja, algo meio que impossível. A gente precisa dessa visão de que as coisas vão melhorar e ter esperança, porque senão não vale de nada a gente lutar tanto. E outro ponto também que Paulo Freire nos cita nessa palestra, que foi aonde que eu mais gostei, é que o Brasil ele tenta se espelhar nas universidades referenciais do mundo, ou seja, Harvard, Stanford e tal. Só que o Brasil ele precisa de uma educação para cá, uma educação que supra as necessidades e as falhas que estão acontecendo na educação brasileira. Ou seja, a gente deve parar um pouco de copiar e implantar algo que realmente funcione para a nossa realidade.
porque julgamos pelo contexto dos Estados Unidos, ou lá em, lá em Harvard. Gente, a educação de primeiro mundo, onde tudo vem de um pilar ou de uma escada, onde se segue uma linha tênue de ensino que realmente funciona. E aqui no Brasil a gente ainda vê muitas falhas a ser preenchidas na educação. Então, não adianta a gente copiar um método de ensino que está em outro patamar e ter essa educação defasada que a gente tem. Então, segundo Paulo Freire, é importantíssimo criar uma universidade baseada na realidade do Brasil, para suprir a necessidade que aqui tem e resolver os problemas na educação. Inclusive, um desses problemas, como você disse, é a questão da remuneração profissional do docente, que é algo que vai impactar o mercado, a educação, e vai dar um up que irá trazer entusiasmo e dedicação dos profissionais. Super concordo, Léo. Principalmente ainda a gente tirando como base que hoje em dia a gente tem mais de 11 milhões de analfabetos no Brasil. Cara, uma cidade que infelizmente não prioriza a educação e quer se comparar a um país super elevado, como os Estados Unidos, por exemplo, entendeu? É muito complicado. Ele também fala sobre um pouco de política, ele fala como os, os governadores deveriam implementar medidas. Eu fico pensando assim, cara, a gente paga imposto. Para onde está indo nosso imposto? Por que, que ele não é vinculado para a gente? Por que, que ele não tem um retorno para a gente, principalmente na educação, que é o que a gente anda precisando ultimamente? A educação, a ciência. Então, e, cara, isso é super interessante. Eu adorei a palestra, porque ela também nos mostra o que acontece com o professor, o porquê do professor ser doutrinado, ser aquele professor estagnado que não procura o crescimento. É a desmotivação, a falta de reconhecimento, tudo isso que vem acontecendo. Ou seja, essa falta de respeito ético com a profissão do docente, essa elitização de outras profissões e destinando os cursos de licenciatura para os pobres ou os outros que realmente não têm condições de pagar um curso de engenharia ou medicina, então tá aí. Esse era um dos propósitos a ser resolvido no Brasil, que é acabar com essa elitização de cursos. Porém, creio que isso não vai acontecer, mas fé no pai que um dia as coisas melhoram. Sim, esperança é a última que morre, né? Muito Isso. obrigada, galera. Foi incrível. Incrível assistir o vídeo do Paulo Freire, incrível ler um pouco sobre ele, saber um pouco da história dele. Estou muito agradecida mesmo. Abriu uma minha mente maior, ampliou um pouco minha mente sobre como está o ensino atual e como deveria ser. Algumas dicas também dos métodos que Paulo Freire utiliza no ensino de rede, no ensino adulto, né? Que é sobre a ilustração de uma imagem com um significado. É E o, incrível, eu inter... amei esse trabalho. e o interessante é que ele ainda. Essa palestra foi dada há quase 20 anos atrás. E hoje isso está impactando da mesma forma. Então, carecemos de mudança. Vamos focar. Vamos tentar ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Belezinha? Galerinha, tchau, obrigado. Não esquece de deixar seu joinha. E beijo do gordo. Tchau, obrigada.